ABC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana, trazendo a palavra de Deus ao seu coração. Hoje eu quero estar comentando sobre identidade. Quem é você? Muitas pessoas carregam, uma identidade, uma fragilidade que aconteceu ao longo da vida, alguns traumas, e traz uma identidade totalmente distorcida daquela que Deus ele criou para você. Eu quero dizer que você é especial. O Senhor, Ele tem você como a menina dos seus olhos. E muitas vezes nós carregamos fardos muito pesados. E o Senhor, Ele nos chama, a desvaziar essa mochila. Por quê? Porque ao longo da vida nós carregamos muitas vezes, colocamos nessa mochila ódio, raiva, tristeza, dor, mágoas, ressentimentos, crises emocionais. E nós só vamos carregando essa mochila, aumentando essa bagagem cada dia, e isso faz com que nós venhamos ter uma vida frustrada, muitas vezes uma vida de derrota, uma vida sem sentido, sem direção. Mas o Senhor Jesus, Ele nos chama a trocar a nossa mochila pela dele. Por quê? A mochila de Jesus, o fardo de Jesus é leve. E no fardo de Jesus você vai conseguir encontrar saída para aquilo que você está vivendo. Você encontra alegria nessa mochila, você vai encontrar paz, você vai encontrar esperança e tantas outras coisas que você precisa, para você ser feliz. Então o Senhor Jesus, Ele fala assim: troca o teu fardo pelo meu. O fardo dele é leve. Mas eu tenho certeza que essa mensagem que eu vou trazer no dia de hoje, ela vai falar muito ao seu coração. Vai fazer você refletir. E hoje nós vamos estar falando sobre uma pessoa chamada Mefibosete. Um jovem, uma criança, A princípio uma criança que depois, claro, se torna um adulto, mas tem todo um contexto histórico sobre a vida desse jovem. E tem uma grande lição. Mas eu quero agradecer a você que tem nos assistido, você que tem nos acompanhado através das redes sociais, através aqui da TV Correio da Manhã, você que tem compartilhado essa mensagem com tantas pessoas. Eu tenho tido a oportunidade de encontrar algumas pessoas na rua e sempre está mencionando aqui o programa, como tem sido relevante e as mensagens que eu tenho trazido. E eu agradeço você, que nos acompanha, você que está sempre, de alguma forma, acrescentando nesse programa, quando você compartilha, quando você comenta, quando você indica para alguém para estar assistindo. Então, que Deus possa continuar te abençoando, porque você tem sido profeta de Deus nesse tempo. Você tem sido uma pessoa que tem, de uma forma muito especial, pregado o Evangelho quando você compartilha a palavra de Deus para aquelas pessoas que precisam, ou para, claro, seus amigos, seus conhecidos, seus familiares. Mas pega a sua Bíblia, eu tenho certeza que você já está aí com a sua Bíblia em suas mãos, você que tem essa possibilidade, para a gente poder fazer uma leitura bíblica hoje desse texto onde fala sobre Mefibosete. Isso se encontra, essa passagem se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3. Amém? Vamos lá, vamos acompanhar a leitura da palavra? Diz assim: perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda um filho de Jonatã, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Quem era Mefibosete? Mefibosete, ele era filho de Jonatã, neto de Saul, que foi rei de Israel. A história conta que
numa das guerras, né, entre os filisteus e Israel, os filisteus matam, né, tanto o avô como o pai de Mefibosete. E ali a sua criada, a sua ama, né, sua babá, ela muito preocupada, querendo salvar aquela criança, ela pega aquela criança no colo e sai correndo. Só que ela tropeça, cai, e ela cai, acredito eu, que por cima da criança, e a criança, ela quebra suas pernas. E claro, naquela época não tinha a medicina que nós temos hoje. Aquela criança, ela fica aleijada dos pés. Ela vira uma deficiente física. Interessante, né? Quando nós pegamos a história, né? Quantas histórias que nós temos de pessoas que eram para ter dado certo. E alguma coisa interrompe isso na vida. Você vê que essa babá buscando salvar a vida dessa criança, buscando o melhor para essa criança. Só que no percurso acontece uma fatalidade. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa o Espírito Santo de Deus falar o seu coração no dia de hoje. Muitas vezes nós até tentamos fazer o certo, mas muitas vezes as lutas, as adversidades vêm sobre a nossa vida e interrompe talvez aquele processo, né, que nós teríamos de um sonho, de um projeto, e parece que tudo acabou. Imagina aquela criança que nasceu no reinado, aquela criança que deveria ser um príncipe e talvez, quem sabe, até mesmo um futuro rei. Agora aquela criança, ela estava aleijada. E num tempo onde que a figura, né, a imagem, né, de uma pessoa, ela tinha um valor muito grande, né, essa imagem, né, de ser uma pessoa forte, uma pessoa perfeita. Mas aquela situação, aquela circunstância, parece que interrompeu o projeto na vida daquela criança. Eu não sei o que você tem passado hoje, não sei o que você tem vivenciado hoje. Porque quantas famílias, queridos, elas eram para dar certo, mas algo interrompeu, talvez uma separação, talvez uma fatalidade, interrompe o processo na vida daquela pessoa. E aí você fica vivendo daquele passado, fica remoendo aquele passado, você fica muitas vezes tristes, abatidos, né? Vivendo aquela angústia no coração, porque poderia ter dado certo, não deu. Poderia ter feito uma faculdade, mas não fez. Poderia ter uma empresa, mas por algum motivo a empresa faliu ou você perdeu numa fatalidade. Então muitas pessoas vivem isso e carregam essa bagagem e não conseguem romper, não conseguem viver algo novo na sua vida. Por quê? Porque carregam essa mágoa, esse ressentimento. E quando nós vemos aqui a história, né, dessa criança, nós vamos ver que essa deficiência física paralisou a vida dessa criança. E essa criança, ela foi para um local chamado Lodebar, local árido, local que o próprio nome diz que é um local que não havia esperança. Aqui em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, diz assim: Jonatã, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezrael de que Saul e Jonatã haviam morrido. Sua ama apanhou e fugiu, mas na pressa ela deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. E o que significa Mefibosete, queridos? Aquele que sofre vergonha. Interessante que nós carregamos, às vezes, uma identidade assim. Talvez devido a algo que aconteceu na nossa família ou até algo que nós mesmos produzimos. E nós carregamos uma vergonha. Poderia ter sido diferente, não foi. Um erro, uma atitude, uma falta de refletir naquele momento e a gente acaba tomando uma atitude precipitada. Toma cuidado com as atitudes precipitadas. O inimigo da nossa alma, ele é aquele que busca de alguma forma trabalhar no nosso reflexo. Sabe aquela coisa toma lá da cá, que não deixa você pensar?
é nesse momento que muitas vezes o inimigo trabalha para destruir os seus sonhos e os teus projetos. Então, o primeiro conselho que eu quero te dar no dia de hoje é: não tome decisão precipitada. Pare, pense, reflita. Quando eu me casei, né? A minha esposa, às vezes, ela ficava muito incomodada comigo, porque eu sou uma pessoa que eu penso muito antes de tomar uma decisão. E às vezes ela queria que eu tomasse uma decisão imediata. Claro que com o tempo ela foi aprendendo comigo, foi acostumando. E hoje ela consegue também pensar dessa forma. E às vezes nós somos assim, nós queremos um resultado, nós queremos algo pronto, algo rápido. Entenda bem, né? Tudo que é rápido tende a ser mal feito. É como você colocasse um bolo no forno e fica ansioso para comer o bolo e tira ele fora do tempo. E muitas vezes você olha assim, parece que ele está cozido, mas às vezes a massa ainda está meio crua. Talvez vai até matar a sua fome naquele momento, mas vai gerar uma dor de barriga. Então nós precisamos entender que há tempo para todas as coisas. Então a primeira coisa, queridos, não tome decisões precipitadas. Pense antes de tomar uma decisão. Porque na nossa mente nós ouvimos 3 vozes. A voz do nosso intelecto, né? Nós somos seres pensantes, mas também ouvimos a voz do mal e a voz do bem. E muitas vezes nos nossos pensamentos nós nos confundimos, né? E achamos que esse pensamento é nosso, e muitas vezes são pensamentos de morte, são pensamentos de destruição, mas são lançados na nossa mente pelo mal. A Bíblia, né, nos dá respaldo e nos dá a entender que o inimigo da nossa alma, ele não tem o poder de ler a nossa mente, mas ele lança pensamentos, ele lança dardos inflamados. Então cuidado com seus pensamentos, cuidado, né, com seus posicionamentos, com as suas soluções. Cuidado, pense antes, pense, né, no que a tua resposta, a tua solução pode trazer algum malefício, alguma situação ruim. Pense num contexto maior, pense mais amplo. Não pense somente em você, não pense somente em dar uma solução. Mas aqui fala que Mefibosete significa aquele que sofre vergonha. Interessante, querido, que o seu estado, né, seu estado ali de ser uma pessoa deficiente, ele ficou escondido numa cidade chamada Lodebar. Lodebar significa, queridos, um lugar de esquecimento. Talvez você está vivendo isso hoje. Talvez aquilo que aconteceu na sua vida, provocada, talvez por você mesmo, mas talvez por outros familiares. E parece que hoje você está num local de esquecimento, uma terra árida. Um local, queridos, que não tem vida. E quantas pessoas estão vivendo assim? Quantas pessoas que sofreram uma decepção e não conseguiram se levantar? Quantas pessoas, queridos, que faliram e eles não veem motivação para que eles possam sair do quadro a qual se encontram? Quantas pessoas vivem assim? Dizendo que não tem mais jeito, que não dá mais, que não tem forças, que não tem esperança. Era o estado dessa criança que se torna um adulto vivendo em Lodebar. Os anos se passaram. Acredito eu que para que ele pudesse se manter, como geralmente acontecia naquela época, eles ficavam na porta da cidade, né? As pessoas que eram aleijadas, tinham uma deficiência física, eles ficavam na porta da cidade pedindo dinheiro. Um jovem que era para ter sido um príncipe, um rei, agora aleijado, deficiente físico, ali na porta da cidade, pedindo dinheiro para se sustentar. Eu quero dizer uma coisa para você.
As lutas, as batalhas, elas vêm na nossa vida. E é real. É real. É inevitável as lutas não virem. O próprio Cristo diz que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas ele também fala, né, que nós possamos, queridos, ter convicção que ele está conosco, porque da mesma forma que ele venceu, nós também venceremos. Nós venceremos. Mas a história conta que Mefibosete, ele se sentia tão mal, com a condição que ele se encontrava, que ele se sentia como um cão morto. Olha como é que estava o coração desse homem. Olha como é que estava o coração ferido, machucado, entristecido, sem esperança. E isso está lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 8, diz: Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te procures como um cão morto como eu? Um cão morto. Olha que sentimento que havia no coração de Mefibosete. Sem esperança. Sem solução para a sua vida. Mas, entenda bem, queridos, em Cristo, as nossas marcas, as nossas limitações, ou até mesmo as vergonhas, elas não definem quem nós somos. Em Cristo, queridos, Deus, ele nos chama a ter um novo nome. É isso que eu quero que você entenda. O Senhor hoje, ele quer trocar a sua identidade. Talvez a sua identidade, né, seu nome, seu apelido, ele gera vergonha em você. Mas o Senhor hoje, ele quer te dar a oportunidade de você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Em Isaías capítulo 62, verso 2 diz: as nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. Você será chamado por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. Entenda, o Senhor hoje, ele quer te levantar da condição a qual você se encontra. Ele quer arrancar a raiz de amargura que tem no seu coração. O Senhor hoje, ele quer te dar um novo nome, ele quer te dar esperança. Ele quer dizer que é possível sim você se levantar, de você mudar a sua história, porque ele é contigo. Porque foi isso que aconteceu com Mefibosete. Queridos, entenda a promessa de Deus para a sua vida. A sua história ainda não acabou. O Senhor hoje, ele quer te fazer você lembrar das bênçãos que já foram derramadas sobre a sua vida, porque só o fato de você estar vivo hoje já é uma bênção, queridos. Quantos que passaram aí pelo Covid e não estão mais conosco? Pessoas que, aos nossos olhos, não tinham nenhum tipo de enfermidade, saúde, crianças, jovens, adultos, quantas pessoas? Mas você está vivo, então há esperança para você. O que você precisa hoje fazer é acreditar, é falar para você mesmo: Deus é comigo. E eu creio que Ele vai mudar a minha história. Você tem que ter essa convicção no seu coração. Conta a Bíblia, queridos, que num determinado dia, Davi, agora rei, amigo de Jonathan, ele pergunta se haveria alguém ainda da família de Jonathan para que ele pudesse mostrar lealdade. Isso está lá em 2 Samuel capítulo 9, versículo 3. E Ziba fala: ainda há um filho de Jonathan aleijado dos pés. Ainda há um filho, ainda há esperança. O Senhor está se lembrando de você hoje. O Senhor me trouxe aqui hoje para falar com você que ainda há esperança. Que você não precisa ficar vivendo o que você está vivendo. Essa tristeza, essa amargura, essa decepção, ainda há esperança. Mas entenda bem,
Muitas vezes nós queremos que as circunstâncias mudem e elas não vão mudar. Quem tem que mudar é você. E principalmente a tua vitória está relacionado qual é a resposta que você vai dar às situações que você está vivendo. Qual é a resposta? Porque tem pessoas que se entregam àquela frustração, se entregam ao medo, se entregam ao ódio. Mas o Senhor, Ele quer, no dia de hoje, fazer você refletir que existe um Deus, que existe uma porta, que existe uma direção, que ainda não chegou o fim. Você pode se levantar, porque Deus, Ele se lembra de você, Ele sabe quem é você. E Deus ainda tem muitas coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. E sabe, queridos, o que Deus preparou para Mefibosete? Vamos ler. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 9. Diz assim: Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: Devolvi ao neto de Saul, seus filhos, Senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus servos, cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre na minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Olha só o que Deus ele provê para Mefibosete. Aquela pessoa que cuidava de Mefibosete, Davi o abençoa com terra, com casa. Mas, fala assim, mas Mefibosete, ele vai sentar na minha mesa. O Senhor hoje, Ele está te chamando para sentar em sua mesa. O Senhor hoje, Ele está trocando o seu nome. Hoje o Senhor, Ele está te dando uma identidade. Hoje Ele está dizendo para você, eu sou o Senhor da sua vida e eu vou mudar a sua história. O Senhor restaurou a identidade de Mefibosete, como Ele quer restaurar a sua identidade também. Ele mudou a sua história, como Ele quer mudar a sua história também. Entenda isso. O que você precisa fazer hoje é crer na palavra do Senhor, é crer nas promessas de Deus, é ler as promessas que Deus tem para a tua vida. Ah, pastor, mas eu não tenho prática de leitura, eu não sei onde está esses versículos, né, onde fala das promessas do Senhor. Queridos, vá num site de pesquisa e pesquisa. Coloca lá versículos bíblicos sobre promessas de Deus. E ali vai te dar uma listagem de quantas promessas que Deus tem para a tua vida. E aquele que falar o teu coração, queridos, começa a recitar ele, começa a falar ele, começa logo pela manhã, queridos, já acordar e lembrar daquele versículo e começar a pronunciar ele com convicção e falar: hoje meu dia vai ser um dia abençoado, porque Deus está comigo, porque Ele mudou a minha história. Não vai mudar não, Ele mudou já. Porque no momento que essa convicção entrar no teu coração, Deus já mudou a sua história. Creia que as portas já estão abertas. Coloca fé no seu coração. O Senhor é contigo. Porque da mesma forma que o Senhor Ele fez com Mefibosete, Ele quer agir na sua vida hoje também. Ele quer agir na sua vida hoje também. Basta você acreditar. Basta você dizer: Senhor, eu creio na Tua palavra. Eu creio nessa palavra, que ela é viva. Eu conheço quantas pessoas que chegaram na igreja, queridos, com a sua família destruída. Pessoas que eram viciadas, pessoas enfermas. E o Senhor restaurou. O Senhor curou. O Senhor abençoou. Pessoas que não tinham mais direção, pessoas que não tinham mais esperança. E em Cristo eles encontraram força para que eles pudessem fazer algo novo em suas vidas. Mas é o que o Senhor Ele quer fazer com você no dia de hoje. O Deus do passado é o mesmo Deus do presente e será do futuro. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje e será eternamente.
E a promessa do Senhor, queridos, é estar conosco, com cada um de nós, até os últimos dias. Isso é promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Agora, qual é a diferença daqueles que conquistam para aqueles que não conquistam? É que, na verdade, queridos, o que conquista é aquele que crê, é aquele que vive a palavra, é aquele que paga preço, é aquele que mesmo, em meio a tantas mensagens ou a tanta palavra negativa, ele tampa os seus ouvidos para que ele não escute, mas que ele venha reter a palavra de Deus, a palavra de fé, a palavra de esperança no seu coração. Porque hoje nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão muito negativas, só falam de coisas ruins, não veem esperança no meio da luta, da adversidade, mas a palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu entendo que aonde está tudo ruim, está tudo mal, o Senhor vai te fazer florescer, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai fazer você frutificar. O que precisa fazer? Você crer na palavra e viver a palavra e recitar a palavra para você mesmo. Você precisa ouvir a palavra que sai dos seus lábios. Então comece a falar, comece a recitar, comece a acreditar. E eu quero deixar para você hoje algumas atitudes. E a primeira atitude, queridos, acredite, ainda não é o fim. A última palavra é de Deus. Ainda não é o fim. Ah, mas as pessoas dizem o contrário. As pessoas, deixa elas viverem, deixa elas dizerem o contrário. O importante é o que você acredita. Ainda não é o fim. Não deixe que as circunstâncias lhe façam ser uma pessoa amarga. Passamos por lutas? Sim. Passamos por dificuldade? Com certeza. Muitas pessoas tentam te perseguir? Pode ser que aconteça. Mas não deixe que a amargura entre no teu coração. Não deixe com que essas circunstâncias te paralise. E aprenda a esperar o tempo de Deus. A palavra do Senhor diz que há um tempo para todas as coisas. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Saiba que Ele é contigo. Saiba que Ele vai mudar a sua história. Vamos orar? Eu quero orar com você no dia de hoje. Estamos já encerrando o programa Pão da Vida. E eu quero encerrar orando e pedindo a Cristo que Ele venha te dar mais fé. Que Ele possa produzir essa fé no seu coração. Essa fé que venha ser inabalável. Pai, em nome de Jesus. São milhares de pessoas, Pai, que nesse momento estão nos assistindo. Eu quero clamar a Ti, Deus, que o Senhor venha de encontro a cada uma delas. Cada uma delas, ó Deus, tem uma necessidade, passam por uma dificuldade, estão sofrendo algo diferente uma das outras. Mas eu creio num Deus que conhece todos os desejos do nosso coração, todos os nossos pensamentos, todas as nossas fragilidades. Então que o Senhor venha de encontro, ó Deus, a cada pessoa. Que o Senhor venha, Deus, fazer com que elas, ó Deus, venham receber do Senhor, ó Deus, no dia de hoje, uma bênção, um sinal, para que elas possam ter certeza, Deus, que essa palavra, ó Deus, que eu trouxe no dia de hoje, ela vai fazer a diferença em suas vidas. Pai, muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Que nós possamos crer, que nós possamos trocar o nosso fardo pelo Teu, esvaziar essa mochila de mágoa, de ressentimento, de tristeza e pegar, ó Deus, uma mochila onde tem alegria, esperança, paz e tudo aquilo que o Senhor tem para oferecer para cada um de nós. Que o Senhor venha abençoar a cada pessoa que está nos assistindo, a cada pessoa que está nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o programa, voltando na próxima semana. Que Deus abençoe você, toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.
DVC, a TV do Correio da Manhã.